Então, rapaz, eu tava vendo aqui. Bom, eu vou ter que recapitular o que havia acontecido, né? O SBT havia chamado o Xandão, né, o nosso querido ditador careca, havia chamado a Janja, o Lula, né, para prestigiar o lançamento de uma plataforma de jornalismo, né, que o SBT aí vai lançar, chamada SBT News, né? Se bem que eu até vou rememorar o que o Ricardo Feltrin havia comentado, que o SBT, o Silvio Santos especificamente, ele sempre cagou para a instituição de jornalismo, né? Cara, eu acho que se você fizer uma comparação de alguns anos para cá sobre o jeito qual ele havia tratado esse ramo aí, né? Cara, eu não acho que tenha sido tão galhofa assim, né? Infelizmente o SBT, eu acho que isso aí faz uns 20 ou 25 anos, né? Ele havia adquirido aquele tipo de jornalismo muito opinativo, né? Inclusive com apresentadores, com âncoras aí muito tendenciosos, né? Gente que, infelizmente, né, cara, isso é uma praga do jornalismo atual, de ficar comentando questões pessoais, de, né, propriamente ficar dando a sua opinião pessoal para tudo, certo? Inclusive, cara, eu tô lembrado que a pior, entre aspas, jornalista, a pior âncora que o SBT havia contratado e que ficou um tempo aí na emissora, foi uma... Cara, ela era tão ruim, que eu não lembro do seu... Peraí, deixa eu ver aqui. Já saiu esse anúncio. Pô, eu nem havia botado aqui na matéria. Então, ela era tão ruim, cara, que eu, infelizmente, né, não lembro do seu sobrenome, mas eu acho que dá pra ver aqui no Google, né? Ó, peraí. Acho que era isso aqui, ó. Aqui, ó. Essa mulher aqui, ó. Rapaz, essa aqui, ó, essa mulher aqui é a pior âncora que o SBT já havia contratado em toda a sua história. Claro que é a minha opinião, né, cara, mas eu tô falando isso aí com base no que eu havia visto dela enquanto âncora do SBT. E o pior é que aparentemente ela continua, né, continua trabalhando, né? Essa mulher continua trabalhando. Se bem que, ó, tinha que ser de Brasília, né, cara? O mesmo lar da Daniela Lima, né? Ó, eu acho que ela ainda continua trabalhando, né? Olha só, peraí. Deixa eu ver aqui. Ó, não. Porra, assim, em junho. Cara, ela tava no SBT ainda, cara. 16 de junho e ainda ganhou prêmio, é isso mesmo? Aqui. Prêmio Engenho de Comunicação. Em 2011 ela ganhou o de melhor apresentadora. Tá de sacanagem, né, meu parceiro? Peraí, velho. Deixa eu ver aqui. O desembargador do DF, George Lopes Leite, concedeu habeas corpus a favor da família de Neila para que pudessem cultivar a cannabis sativa, a planta de maconha, né? A filha de Neila tem síndrome de Silver-Russell, que provoca convulsões diárias e espasmos dolorosos. Aí é complicado, né, meu parceiro, também, né? Cada ampula de canabidiol importada custa cerca de $300. A Neila, ela tem condições para isso mesmo, né? Eu sempre soube. Neila e sua filha Júlia participaram de Salvo Conduto 2018. O documentário relata as histórias de 5 famílias que plantam maconha para uso medicinal. Eu não vou zoar comentando que, olha só, mas apesar disso aí, a Neila, ela deve puxar um... Não, se bem que isso aí é problema dela, né, cara? Isso aí não é da minha conta. Mas, cara, é tipo, a Neila, enquanto ela estava na praça principal do SBT, cara, ela me aterrorizava de tão informal que era, cara. De tão informal que era, né? E isso aí, cara, isso aí, pelo que eu lembro, ela estava trabalhando na praça principal na época em que a Maria Júlia Coutinho estava começando a se tornar famosa na Rede Globo, certo? Isso aí eu acho que foi lá para 2012, 2013, né? E aí tá. Aí, né, o SBT fez esse SBT News aqui. Cara, olha só, do que eu me recordo, até algum tempo atrás aí, eles tinham aquele programa lá que, né, tinha justamente esse nome aí de SBT News. Eles não
não estavam ruins não, cara, certo? Estavam fazendo um telejornalismo ali bem passável, né? Muito superiores ao que qualquer telejornalismo da Rede Globo atual, né? Porque se você pegar qualquer telejornalismo da Rede Globo atual, todos eles são informais, cara. Ah, mas o Jornal da Globo... Não, até o Jornal da Globo é informal. Ó, na época em que tinha aquela CPI do circo, sacou? Porra, a mulher... Cara, esqueci o nome dela, mas ela se parece muito com aquele personagem lá, o boneco Josias, do Pânico, né? Mulher feia pra cacete. Ela havia comentado, né, no ar que o Jair, né, estaria tremendo por conta da CPI do circo. Ela falou algo assim. Como é que daria para você colocar o Jornal da Globo como formal? Não dá, cara. Ah, mas acontece que isso aí foi há anos atrás. Dane-se, cara. Dane-se. E que garante você que eles haviam voltado a se tornarem formais, né? O jornalismo da Rede Globo já era, cara. Já era. E eu acho até bom que esse tipo de coisa tenha acontecido, porque você desmistifica a índole e personalidade de muitos âncoras ali, cara. Você pega o William Bonner, o quão o cara era famoso, como ele era sinônimo de seriedade e de referência, né, do jornalismo brasileiro há uns 20, 25 anos atrás. Aí você pega como, né, tá a opinião pública em relação a ele hoje. Tá totalmente contrário, cara. Totalmente contrário. Você pega ele, você pega a Fátima Bernardes, né, que havia começado a se tornar uma referência de não ser uma jornalista lá quando ela protagonizava aquele programa Encontro lá, certo? Ah, mas acontece que ela só cumpriu a pauta que a Globo havia adotado. Mesmo assim, cara, ela havia aceitado isso aí. E o pior, você nota que até hoje é uma pessoa a qual se recusa a sair da televisão, cara. Se recusa a se aposentar, ao menos do jornalismo. Ela quer aparecer a qualquer custo, cara. Tipo o Galvão Bueno lá. É tipo a Xuxa. É tipo a Angélica. O pessoal não quer sair da TV. Eles passaram por décadas, né? Por décadas, tendo fama, sendo assistidos, né? Eu até entendo que isso aí faz com que a pessoa tenha um costume a ponto de se justamente recusar a sair da TV, cara, mas elas também têm que saber que o seu tempo, além de já ter acabado, né, a sua pilha já está gasta há muito tempo, você reverteu a sua fama, né, para infâmia. E se você não consegue reconhecer isso aí, tipo que vem acontecendo com o William Bonner, com a Xuxa, né, você é provavelmente uma espécie de psicopata, cara. Provavelmente, né? Mas enfim, tô comentando aqui pra cacete sobre um assunto que nem é o principal, né? Então, o que aconteceu, né? Alguns dias atrás aí, o SBT havia chamado o Xandeca, havia chamado o Lula, a Janja, certo? Para prestigiarem, né, o tal do SBT News, né? Que é uma plataforma de jornalismo, né? A qual eles vão lançar. A gente sabe muito bem que o SBT está em maus lençóis desde quando o Silvio, né, havia falecido, né? Tá tudo nas mãos da família das mulheres Abravanel, né? Certo? E claro que essa aí foi uma medida, né, para fazer uma espécie de pazes com o governo, né? Chamou essa corja aí. Aí o Zezé de Camargo havia feito um vídeo comunicando que, olha só, claro que ele havia ficado completamente decepcionado com esse tipo de convite, né? Convidou os demônios aí para estarem no SBT. Ele havia dito para retirarem o especial de Natal que ele havia gravado para a emissora, né? E havia dito que as irmãs Abravanel estavam se prostituindo. Foi basicamente isso aí o qual o Zezé havia comunicado. E eu concordo 100% com ele. Então, com isso aí ele havia sido chamado de misógino, de machista. Eu creio que o Zezé, ele faria isso aí,
Ele falaria isso mesmo se a família Abravanel, quem está comandando o SBT, fosse em sua maior parte composta por homens, cara. Certo? Inclusive, né, deixou claro também o desrespeito que as Abravanel haviam cometido para cima da memória do Silvio Santos, que é um judeu. É um judeu, aí você pega lá o Lula, que é abertamente antissemita. Aí como é que fica a situação? O que as Abravanel quer que o povo, que a opinião pública tenha em relação ao que pensa sobre eles? Agora você pega aqui, ó, finalmente, né, o site Notícias da TV, o qual eu já havia criticado, eu de vez em quando eu dito algumas reportagens as quais eles fazem, né? Mas o Notícias da TV, ele é o que? Você saca aqui em cima que ele faz parte, né? Não, ele faz parte não, né, cara? Ele tem esse site aqui hospedado pelo grupo UOL Folha, certo? E todos os colunistas, a pauta do Notícias da TV é esquerdista, certo? Você não tem um colunista aí que não seja de esquerda. E eles, alguns deles, né, eles deixam claro, né, a sua opinião política, né, certo? Sabendo que, né, tem gente que lê isso aqui e que não é necessariamente esquerdista. Então é claro que eles fizeram várias matérias aqui comentando sobre o caso, né, ocorrido lá no SBT e o Zezé de Camargo aqui, o que está em cima. Nem ministro, nem ex-ministro de Bolsonaro salvou o SBT News de virar inimigo número 1 da direita. E eles colocaram aqui, fizeram questão de colocar alt-right, né? Isso o quê? Dando a entender de que é extrema esquerda. Não, cara, você não tem representação aqui de extrema esquerda além do anarcocapitalismo, né? Porque bolsonarismo não é extrema esquerda. Então quem chama o bolsonarismo de extrema esquerda é gente de petista para baixo, certo? Teve isso. Pera, deixa eu voltar aqui. Esse celular aqui, ele é muito sensível, cara. Você toca aqui e acaba indo para um monte de locais, né? Pera aí, aqui, ó. Discurso ao vivo. Associado à direita, Ratinho vira a arma do SBT contra Zezé de Camargo e haters. Estão mais aqui. Aqui, ó. SBT engaveta especial de Zezé de Camargo após ataque. Não, o Zezé de Camargo não havia feito um ataque. Ele só havia, né, afirmado que, olha só, o que vocês fizeram aí vai contra o que eu acredito, né, e é uma espécie de prostituição. Acabou, isso não é ataque, cara. Ah, mas ele falou prostituição mesmo assim, cara, não é um ataque. E obviamente ele não comentou prostituição no sentido do qual né, a maior parte das pessoas conhece, não, cara. Prostituição no sentido de o quê? Você tá se vendendo, você tá vendendo os seus valores, cara. Em troca de um ganho mais pra frente. Tem mais matérias aqui, hein? Aqui. SBT impõe única condição para não jogar especial de Zezé de Camargo no lixo. O Zezé no vídeo, ele faz questão de falar, olha só, esse especial aí rendeu dinheiro, certo? Tempo, é claro, né? Não seria algo fácil de fazer. Aqui, filha de Silvio Santos diz que foi mal interpretada por bolsonaristas e Zezé. Mas não apenas bolsonaristas concordaram essa decisão aí do SBT como equivocada, cara. Não foram apenas, né? Mas aqui, Zezé de Camargo pede para SBT cancelar o especial de Natal. Estão se prostituindo. Gente, hoje é segunda-feira, domingo para segunda-feira, né? São uma hora da manhã. E eu estou aqui, todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT. Agora é dia 17, né? Gravado já, com participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News
E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível. Torço pro povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa para vocês. SBT custou caro para mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam, para mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor para mim, tire o meu especial do ar. Especial de Natal. Especial é o amor. É amor, aliás. Zezé de Camargo. Não precisa ir ao ar. Por favor. Para mim seria maravilhoso, porque a partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial ao ar, tá bom? Beijo pra todos, amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo, mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Então, não faço parte disso. O Daniel Castro, que é o chefe, né, do NTV, né, ele fez um artigo aqui, um artigo também tendencioso, como a gente já esperava desse imbecil, né? E falo imbecil porque eu fiz alguns vídeos aí detonando esse cara, né? Eu vou rememorar aqui o ponto, né, o ponto principal de um dos vídeos, né? Foi quando isso aí foi uma conversa com o Ricardo Feltrin, né? Eu acho que inclusive o Feltrin tinha uma espécie de programa estilo podcast, né? Essa conversa aí foi feita, eu acho que foi no ano passado, né? O Daniel Castro, que é um jornalista há muito tempo, inclusive ele é amigo do Feltrin, né? Ele havia comunicado que, olha só, cara, não vou reformular a frase. Ele havia defendido o Xandão em relação àquela briga que ele teve com Elon Musk e com Trump. Ele havia comunicado que o Xandeca estaria a favor da soberania nacional. Certo? Aí a partir dessa enganação aí eu detonei ele. Eu falarei isso aí na cara dele, cara. Se tivesse que eu sair na porrada com Daniel Castro, eu sairia tranquilamente, cara. É uma pessoa... cara, não enquanto indivíduo, né, mas enquanto jornalista, isso é o que é o mais importante pra mim, me dá um profundo desgosto. Sacou? Então se tivesse que manifestar a minha revolta com porrada na cara dele, eu faria isso aí tranquilamente, cara. Eu tranquilamente, alguém a qual eu desprezo com gosto, cara. Com gosto. Ó, que ele havia escrito aqui, ó. Aqui, esse maluco aqui, né? Aqui, ó. SBT, por favor, cancele o especial de Zezé de Camargo. Ele é um misógino desafinado, né? Vamos ver aqui. Aqui. O cantor Zezé de Camargo veio a público na madrugada dessa segunda, dia 15 de dezembro,
visivelmente sonolento, né, como se isso aí tivesse a ver com o que ele havia comunicado, né? Se tivesse bêbado, eu até, né, poderia justificar, né? Mas, pô, sonolento, e daí? Pedir ao SBT o cancelamento da exibição de um especial de fim de ano gravado com ele. Para o sertanejo, o novo comando do SBT, feminino e familiar, né? Cara, mas o fato de serem mulheres não tem nada a ver com o que o Zezé havia comunicado, cara. Se fossem homens, ele falaria a mesmíssima coisa, cara. Certo? Eu acho que esse maluco aí, esse Daniel Castro, ele deve achar que as pessoas, elas têm de ser como ele quer. Tá completamente equivocado aqui. O novo comando do SBT, feminino e familiar, se prostituiu ao paparicar o presidente Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, um ditador careca, no lançamento do SBT News, canal de notícias que estreia hoje. Zezé, deixa eu tirar isso aqui. Zezé entrou e isso aqui é um artigo de opinião, hein? Cara, como quase toda a matéria do NTV, né, cara, tem que ter uma opinião do colunista, né? Inclusive eles fazem isso aí quando eles fazem matéria, né, de episódio, né, de capítulo de novela, né, inclusive, né? Tipo que, como eu sempre falo, né, cara, a impressão é que eu tô diante aqui de uma matéria da revista, o que? Tititi, né, tem outra aí que tem o nome de Minha Novela, certo? O pessoal rebaixa muito a instituição jornalismo, cara. Zezé entrou numa onda digital de cancelamento das filhas de Silvio Santos, né, 1930 a 2024, principalmente Patrícia Abravanel, apresentadora, herdeira do programa do pai. A Patrícia, ela tá se tornando, né, isso aí fisicamente falando, né, uma espécie de Sabrina Sato, cara. É do tipo que ela tá afinando silhueta dela, né, e ao mesmo tempo tá, né, malhando pra cacete. Tanto uma quanto a outra tá se parecendo com aqueles ETs do Homens de Preto, se parece até com vermes, né? Cara, eu não sei que tendência é essa das mulheres de retirarem o seu feminino, sacou? Ao menos na questão física, né? Aqui, e Daniela Abravanel Beirute, presidente da emissora. Um hate aqui, o cara é jornalista há anos, é um senhor, certo? É um senhor, já deve estar nos seus 50 anos, e fica metendo ditos que geralmente jovem comenta em redes sociais, que, porra, hate, um hate totalmente esquizofrênico, certo? O cara não tem o direito, né, de criticar, ele não tem direito, né? Contraditório, que acredita que as filhas de Silvio Santos traíram o legado do cara. Eu acredito que o dono do baú, ele não cometeria esse erro não, cara, de trazer o Lula e especificamente o Xandeca pra lá. Ainda mais agora que, como eu havia comunicado, né, o Lula é antissemita. Ele é antissemita. Então por que ele havia metido o cara lá, sem lidar com essa contradição? Aí tá. Totalmente esquizofrênico, contraditório, que acredita que as filhas de Silvio Santos traíram o legado. Pô, tá ventando pra cacete aqui. E se venderam a Lula e Xandão. Para começo de conversa, o termo prostituição é muito forte, né? Não que parte da mídia não se prostitua, mas falar isso de uma empresa dirigida por uma família de mulheres, e daí, né, se são mulheres, né, a questão da prostituição, como o Daniel Castro bem sabe, não é naquela situação, né, a qual todo mundo reconhece, né, do que seria a prostituição, e um genro cunhado super poderoso, né, o cara, porra, um senhor agindo, escrevendo como se fosse um adolescente, né, como se fosse um viado adolescente, né. Misoginia, é a incapacidade que alguns machos aí
Né? Como eu havia comentado, né, há um tempo, se bem que eu não sei se eu havia afirmado isso aí, né? Além de tudo, esse cara é homossexual, certo? É homossexual e que não consegue manter, pô, saiu, não consegue manter um mínimo de imparcialidade. Por mais que esse aqui seja um artigo, porque o Castro, ele deu tudo de si aqui, cara. Ele deu tudo de si aqui. Machos tendem a aceitar a igualdade de gêneros. Cara, mau caráter mesmo, hein? Aqui, eles pensam que mulheres ricas e bonitas como Daniela e Patrícia, e Rebeca, Renata e Iris, deveriam cuidar de suas mansões e ir à igreja, coisa que elas também fazem. Cara, se o Zezé realmente tivesse esse tipo de pensamento, ele sequer faria o especial de Natal. Ele sequer faria. E ele fez para esse ano. Então já derruba já essa afirmação espúria do Daniel Castro, né? Mas aqui, entretanto, com a morte de Silvio em 24, elas assumiram o desafio de dirigir uma das maiores empresas de comunicação do país, decadente e muitas vezes desafinada como Zezé, mas ainda charmosa. Cara, você nota que o cara quer aparecer em cima do Zezé, né, também, né? Quer aparecer em cima do Zezé. Eu não sei se o Feltrinho ele vai comentar essa matéria aqui, esse artigo. Não sei, eu acho que não, né, cara? Porque o Feltrinho, infelizmente, apesar de ser uma boa pessoa, né, ele passa muito pano. Ele varre para debaixo do tapete as merdas que o NTV comenta, especificamente o que o Daniel Castro comenta. Infelizmente, cara, infelizmente. Para o lançamento do SBT News, o SBT convidou as principais autoridades do país, empresários, banqueiros e profissionais de comunicação, para uma cerimônia em um estúdio da emissora em Osasco, na Grande São Paulo. O presidente da República foi, assim como na inauguração da Record News, se bem que a Record, isso aí eu leio embasado em uma matéria do Intercept Brasil, cara, eu chequei e tive que endossar. A Record, ela é o contrário do SBT. A Record, ela tem essa ideia de querer ficar bem com o governo de ocasião. Foi assim com o governo do Bolsonaro, foi assim com o governo da Dilma, inclusive o Marcelo Crivella, que, cara, eu não lembro se ele é cunhado do Edir Macedo, né? Acho que ele é algo assim, tio. Ele foi ministro da pesca da Dilma, e quando ela estava sendo acusada de crime de responsabilidade, né, e tudo mais, né, na época antecedendo o seu impeachment, né, ele havia isso aí em sabatina para prefeito do Rio, né? Ele estava sendo candidato a prefeito. Ele havia defendido a Dilma, isso aí foi na sabatina da Globo. Ele havia defendido ela com unhas e dentes, certo? Com unhas e dentes. A Record, ela faz esse beijamão aí a todo presidente, cara, que está em exercício. Então o Castro comentar aqui, assim como foi na inauguração da Record News, não quer dizer absolutamente nada para mim, cara, e nada para os fatos também, certo? Então ele já está ensinando aqui, mas o SBT ele fez algo completamente normal, ele deveria ter feito isso mesmo, em 2007. E lá também estavam e discursaram o governador Tarcísio de Freitas, né, que é um tucano, né, e o prefeito Ricardo Nunes, que é outro tucano. Aqui, representantes da direita. Porra, maluco. Aí para você ver como, né, eu havia comentado aqui, né, artigo, matéria tendenciosa pra cacete, e feita sob um viés completamente pessoal. Castro, petista, dizendo aqui que o Ricardo Nunes é representante da direita, cara. Representante da direita, né? Tá bom, vai lá. O problema é que a cerimônia do SBT reuniu os dois polos antagônicos do país no dia em que o ministro Chandeca, o ditador careca, obteve uma grande vitória: a suspensão da sua inclusão da lei
Magnitsky, né? E eu ainda não sei exatamente por que o Trump havia revogado, né? Que bane transgressores dos direitos humanos de relações com instituições e empresas. Cara, ele estava tão inspirado que acabou trocando aqui as bolas, né? Aqui, ó. Não, trocando as bolas não. Ele havia escrito uma coisa em cima da outra aqui. Empresas americanas norte-americanas. Ou é uma coisa ou é outra. Se você coloca americana, você já está errado, porque todos somos americanos, né? Então o ideal seria colocar norte-americanos aqui, né? O SBT virou palco para a comemoração de Lula e Xandão, aqui, para a humilhação do bolsonarismo, certo? Que tentou boicotar o Brasil articulando medidas do presidente dos Estados Unidos, Trump. Foi ótimo por um lado. O SBT News foi citado até na Globo. Cara, mas acontece que a Globo, ela tá fazendo uma espécie de, que entre aspas, collab com diversas emissoras já faz alguns anos, cara. É só você pegar que só esse ano aí vieram diversas pessoas ícones do SBT em programas da Globo, cara. O Carlos Alberto de Nóbrega, o que, entre aspas, Casalbé, foi no Domingão com o Hulk, algum tempo atrás aí, né? Então vamos lá. Mas por outro lado, bolsonaristas sentiram o golpe e reagiram nas redes sociais, alguns covardemente atacando as filhas de Silvio Santos, que são mulheres conservadoras evangélicas, né? Diferentemente do que... inclusive elas estão perdendo seguidores pra cacete no Instagram, né? É nada mais democrático do que isso aí, né? O público se sentiu traído e pronto, cara, decidiu, né, sair, decidiu deixar de seguir as Abravanel, né? Diferentemente do que disse Zezé de Camargo, a família Abravanel não se converteu ao... Cara, não quer dizer que elas haviam se convertido ao PT, elas só haviam traído as suas convicções, ou então ao menos o que elas despejaram pro público, né, deu um trava-língua aqui, durante anos, cara, né, ao estender tapete vermelho para Lula. Silvio Santos sempre foi governista, sempre esteve do lado de quem está no poder. Sim, cara, mas você pega no comportamento do Silvio, né? Inclusive, cara, eu não sei se você se lembra, mas em relação a implementar esse jornalismo aí mais sensacionalista, mais opinativo, né? A Raquel Sherazade, ela, enquanto jornalista do SBT, ela sempre havia se colocado como pró-direita, né? É claro que depois teve aquele papelão que o Silvio havia cometido lá no Troféu Imprensa, né? Dando um pito em cima dela, né? Porque olha só, eu te contratei, né, não para ser assim, foi para ser assado. Aí eu havia visto um vídeo na época de que o Silvio Santos havia cometido aquele tipo de humilhação, né? Porque aquilo ali foi uma humilhação de qualquer forma. Tanto é que posteriormente a Raquel havia processado o SBT, dizendo que tinha petista ali, petista que estava por trás dos panos, sendo funcionário do SBT. Não sei se estava sendo funcionário ou se estava financiando, né? Mas de qualquer forma o Silvio acabou cometendo aquele erro crasso, sacou? E esse histórico aí fez com que a Sherazade fosse, né, adotada pela esquerda, né? Tanto é que, porra, cara, ela era uma das favoritas na edição da Fazenda, a qual ela havia participado, né, há poucos anos atrás, para ser a campeã. E até hoje ela está se manifestando aí, abraçando, né, esse acolhimento à esquerda, né? Ela se colocou oficialmente como esquerdista. Então, cara, do que inclusive, né, você pega a opinião pública de esquerda relacionada ao Silvio, sempre colocando ele como sendo alguém da direita, como sendo alguém conservador. Então eu acredito, cara, que por mais que ele pudesse ter sido governista, né, ele não iria colocar o Xandão ali, cara. Ele não iria, porque inclusive você colocar o Xandão ali, ele endossaria toda essa injustiça que vem acontecendo. O Jair,
ele sempre foi mais benquisto no SBT do que na Globo. Sacou? Bem mais. Então você meter essa aqui de que o Silvio sempre foi governista e tudo mais, não quer dizer necessariamente que ele colocaria os algozes do Jair ali, cara. Mas enfim, vamos continuar aqui. O fundador do SBT acreditava que o departamento de jornalismo de sua emissora deveria puxar o saco dos governantes, ou no mínimo não arrumar problemas para eles. Foi assim com o general João Figueiredo, o último presidente da dentadura, com o José Sarney, com o Fernando Collor, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Lula e com o Jair Bolsonaro. É preciso delirar em teorias da conspiração para ver no SBT News um empreendimento. Cara, ninguém havia comentado exatamente sobre isso aí. Ok, até algumas pessoas poderiam, mas a galera ficou revoltada com o SBT ter recepcionado gente que foi a favor tanto da prisão do Jair Bolsonaro, quanto da prisão do pessoal que agiu lá no 8 de janeiro, e da ditadura a qual a gente está vivendo agora, cara. Se o Silvio estivesse vivinho da Silva hoje, ele estivesse comandando o SBT ainda, tu acha realmente que ele colocaria o Lula e o Xandão lá, cara? Tu acha que isso aí aconteceria? Tu acha que ele colocaria o Lula hoje no SBT? Acho muito difícil, cara. Acho difícil para um cacete. Então o Castro aqui, ele foi mau caráter, né, como a gente já poderia esperar. Continuando. Mais do que as filhas de Silvio Santos, o SBT News é um projeto de Fábio Faria, que inclusive é marido. Cara, eu não sei se ele é da Patrícia. Não, eu acho que é, sim. Ele é marido da Patrícia Abravanel, né? O genro cunhado super poderoso, marido de Patrícia Abravanel, que foi ministro das comunicações proeminente de Bolsonaro. Eu vou repetir aqui de novo. Não quer dizer que o Silvio, estando nas condições hoje de dono do SBT, permitiria isso aí, cara. Permitiria o Lula e principalmente o Xandão lá, né, prestigiando o lançamento do SBT News. Simples assim. Nos documentos de divulgação do novo canal, Faria acreditado como líder de implantação do SBT News. O SBT News é um projeto de poder, uma tentativa do SBT de obter prestígio como produtor de jornalismo, coisa que nunca teve. Aparentemente mira na TV por assinatura nas classes A e B, mas poderá fazer sucesso mesmo no YouTube ou nas TVs conectadas gratuitamente. Claro, né? Porque o SBT, ao contrário da Globo, né, ele solta as suas matérias lá, né? Ele não fica dando copyright, certo, em quem reproduz os seus vídeos, do tipo de que o quê? Vou bloquear, né? Você fez um corte aqui, você publicou um trecho de alguma série de alguma novela da Globo, né? Então vou bloquear aqui, certo? A Globo faz isso aí. Agora o SBT, até onde sei não. Vamos aqui. Além do prestígio das autoridades, o SBT News já nasce com a força de algumas marcas. Em um estúdio ao lado do que sediou na cerimônia com Lula e Alexandre de Moraes, um grande painel exibia os logotipos de JBS, EMS, Gerdau, Avan, TIM, Amil, BHD, né, que é aquela empresa de carros, né, chinesa, BTG Pactual e Cedro. São empresas que têm pautas que fazem grandes negócios com ajuda ou interferência direta do governo. É balela que o SBT News será um canal imparcial. Cara, jornalismo imparcial você praticamente não tem hoje, ainda mais vinda do... Porra, cara, eu havia comentado aqui, cara, que o SBT ele havia contribuído com parcialismo no jornalismo, cara, brasileiro, como discursaram as filhas de Silvio Santos. Imparcialidade é um mito jornalístico tão real quanto a... Cara, é completamente pessoal aqui o seu artigo, cara. Quanto à versão de que a Terra é quadrada.
Tu pega... Eu havia confundido aqui com terra plana, né? O canal vai ser amigável com todos os governos porque também mira as verbas de publicidade oficial. Sim. Por fim, isso aí não justifica, ainda assim não justifica você meter lá o Lula e principalmente o Xandeca, cara. Por fim, uma informação. Depois de algumas reviravoltas, o SBT decidiu engavetar o especial de Zezé de Camargo. Ele não irá mais ao ar na noite de quarta do dia 17, né, que vai ser amanhã. A família Bravanel não assimilou as ofensas. Então foi isso. E os comentários, né? Aqui, Daniel Castro transformou a coluna de TV da Folha de São Paulo na mais relevante do país nos anos 2000. Trabalhou no Notícias Populares, né? Como eu já poderia sacar, né? No R7, em 2013 fundou Notícia da TV, do qual é editor-chefe até 2020. Atualmente é publisher do site. Agora vamos ver aqui os comentários, né? J. O Lula não manda em nada não. Aqui o dupla. O pinguço descoordenado que se casou com a Kinga que o visitava na cadeia. Vou botar um. Aqui. Fica quieto que o golpista de tornozeleira tá preso. Temos uma primeira dama de verdade agora. Não a retardada que só fala de Bíblia e linguagem de sinais. Que tal aprender a escrever afetadinha? Estudar é preciso. Eu quero assistir o show sim, que o Felipe havia dito. Aí aqui embaixo, aqui ó. Felipe Campos, que é mais um dos fofoqueiros, né? Mandou recado direto para Daniel Castro, dono deste blog. Aqui entre aspas. Eu não sei se o Felipe Campos de fato havia dito isso aí, cara. Eu acho que está registrado em vídeo, né? Eu vou ver daqui a pouco. Eu só vou avisar uma vez. Se você não parar de falar mal de mim, eu te coloco no mesmo lugar que o Ítalo Santos, né? Porque o que não falta é história cabeluda de garotinho, de esquema, de bastidor sujo. Tá avisado, depois não chora. Cara, não ficaria surpreso se o Daniel Castro, né, tivesse envolvido nesse tipo de coisa espúria, cara. Não ficaria surpreso. Aqui. Felipe, hahaha. Educado. Zezé, não, obrigado. Aqui, Zezé tá certo. As filhas do Silvio agiram como quengas ao receber de braços e pernas abertas o cara do mensalão Petrolão, sua ex-amante e o tirano calvo. Deixa eu ver aqui o que responderam pra ele, né? Vamos ver aqui, bora, rapaz. Aqui, falando em misoginia. E o Xandão sem a sanção da lei Magnitsky? Já se recompôs ou ainda está a chorar? Aqui, esse baitola não gosta de mulher, vive colocando defeito em todas elas, insultando, sai logo do armário, ou no seu caso do container. Aqui o desafinado, cancela a SBT, cancela, coloca Chaves ou o filme do Pelé, Júnior. Não vou deixar de ver o especial por causa de político. Aqui, quem é Zezé? Aqui o que escreveram aqui, um dos cantores mais famosos do Varzio. E você, quem seria? Aqui o outro, inclusive do que eu havia sacado, né, nos comentários desse blog aqui, né? Você, vez ou outra, tem demonstrações de racismo, né, de uma pessoa em específica. E esse maluco, ele, aparentemente, ele não tem os seus comentários, né, bloqueados, né? Porque tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Política de comentários. Esse espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais que se promovam atividades ilícitas ou criminosas, assim comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam um discurso de ódio ou contém um link, são sumariamente deletados. Mas isso aqui é para inglês ver também, né? Eu havia notado que alguns colunistas, não sei se eles têm esse poder, mas de qualquer forma alguém da redação acaba agindo, né? Eles deletam comentários até de pessoas que não estão necessariamente ofendendo
os citados nas matérias, né? Eu havia percebido também que quando tem gente que minimamente tem um pouco de opinião própria, né, essas pessoas também são bloqueadas, né, nos comentários. Então, porra, cara. Aqui. E aqui, ó. Negra de bosta. E você, negrinha platinada? É a Halim ou é a Felca, né? A Felca deve ser outra pessoa aqui que despeja alguns comentários com um mínimo de personalidade, né? Aqui. É um caipira roceiro que não canta nada, tá falando do Zezé, né? E deu uma sorte de ficar rico. Aqui. As filhas até devem ter pensado em convidar o outro senhor, mas ele tá pensando... Tá passando férias meio... Tá falando do Bolsonaro aqui. E prolongadas em Brasília. Tá comendo papinha de bebê. O que o outro aqui havia escrito. Castro, você abana a cauda pro Alexandre de Moraes. Isso aí foi o que eu havia escrito, né? O que ele havia demonstrado também, como mostrou pro Feltrin aqui. Que fixação que fixação você e a Magnitsky tem pro rabo, hein? Negrinha platinada. Vamos ver o que tem mais aqui. Depois que mandaram embora o Dudu Camargo, percebi que o SBT não tinha mais jeito. A presença do presidente Lula é essencial em eventos como esse. Esse tal de Zezé, aí você pega aqui que a mesma pessoa tendo feito diversos comentários, né, como se fossem outras pessoas, né? O cara tem tempo livre o bastante para isso. A presença do presidente Lula, tá. Esse tal de Zezé, do presidente Lula, peraí aqui. Do presidente Lula é o cocô da mosca do cavalo do bandido, né? Zezé engana o Brasil há 40 anos, que é cantor, fez aquela porcaria de filme sobre a vida dele. O presidente Lula tá na história do país, já esse Zezé é um cantorzinho medíocre. Zezé, aprenda a respeitar as mulheres. Por causa de idiotas como ele que as mulheres... Zezé, você é uma figura pública, use isso em defesa. Aqui, Zezé tá certinho, parabéns pra ele. Que você deve ser outro homossexual enrustido que odeia a mulher como os agressores. Então é isso aí, cara. É isso aí. O Daniel Castro fez essa porcaria de artigo, de opinião. Aproveitou para descer um malho no Zezé de Camargo, que estava completamente correto na sua observação. E trouxe diversas mentiras aqui no conteúdo, né? Então é esse que é o jornalista, né? O qual está na labuta aí há dezenas de anos, né? E é esse o jornalismo que a gente tem, né? Então é isso, pessoal. É isso aí. O Daniel Castro é um sujeito tendencioso e enganador, completamente partidário, né? Que não consegue exercer o seu ofício de jornalista, né? Sem escrever besteira. Besteira essa que está incrustada na sua mente, pelo ponto de vista ideológico dele, certo? Então o SBT agiu certo em tirar o especial de Natal, atenderam ao pedido do Zezé, né, que está completamente correto, né, como eu havia acabado de comentar. E para encerrar, cara, agora sim, se bem que eles já estavam sofrendo de qualquer forma com baixo Ibope, né? Agora sim que o SBT ele vai capengar ainda mais na audiência, cara. Vai capengar ainda mais, e as irmãs Abravanel pediram por isso. Então é isso, pessoal.